pessoal, saudações. Aqui é o Moacir. Eles me chamam de Moacir da Rede. Trabalhei muitos anos de maquinista e fui muitos anos maquinista aqui na Bitolinha, na Maria Fumaça. Cheguei a fazer trens para Antônio Carlos, para Aureliano Mourão, passageiro, carga. E o trecho fechou em 81, ficou de São João a Tiradentes. Eu fiquei aqui bastantes anos trabalhando nisso aí. E gostei demais, gosto demais, né, de ferrovia, ainda mais de Maria Fumaça. E quem levou aquela locomotiva a 66 lá para Antônio Carlos foi eu e o Luiz Gonzaga, o Xará. Só que nós saímos daqui numa segunda-feira, em 1983, nós saímos daqui numa segunda-feira e regressamos na sexta-feira, porque a linha já estava intransitável. Então nós fomos com a turma de socorro e o pessoal da via permanente, pessoal de oficina mecânica, para levar essa locomotiva lá. Então a composição foi os carros de socorro, carro de dormitório, carro de cozinha, dormente, prancha com dormente, porque teve de verificar todos os pontilhões, né, porque já bem tempo que não passava trem, quase 1 ano e meio, e foi puxado pela 68. Foi 68, a equipagem foi eu e o Luiz Gonzaga, o Xará, e o pessoal do socorro. Foi uma turma boa. E passamos em Barroso, nessas estações todas já fechadas, né? Já parada há mais tempo. Barroso, o pessoal fizeram muita festa lá na passagem do trem. E passamos por Padre Brito, na Serra de Padre Brito. E foi bem sacrifício chegar até Antônio Carlos. Antes da chegada, a 1 quilômetro antes mais ou menos, e a linha estava muito interrompida por mato, grama, muita coisa. E precisou do pessoal limpar a linha primeiro para nós acabar de chegar. E custamos para chegar, porque a máquina rodava muito em falso, porque a linha cheia de mato. E acabou a areia, tiveram que buscar areia longe para poder dar aderência nas rodas para não rodar em falso. E a gente pensou que ia chegar lá e ia ter uma recepção bacana, né? Porque é uma cidade recebeu uma locomotiva a vapor de 100 anos atrás, funcionando, que ela chegou lá, ela funcionou um tempo antes. Ela funcionava em manobra, funcionava em viagem, né? E um carro de passageiro para ficar em exposição. Nós achamos que a pessoa ia fazer uma festa, né? Tinha televisão filmando, alguma coisa e tal, uma festa, coisa, não teve nada. Nem o prefeito não estava lá na hora. O pessoal lá muito satisfeito, todo mundo gritando, aplaudindo, e a máquina ficou lá. A gente veio fazer entrevista com o João Vitor. Ele vai contar um pouquinho sobre a 66. João Vitor, como que surgiu a ideia de restaurar a 66 e o carro D2 de dormitório? Então, isso aí surgiu a partir de uma brincadeira, né? Que a gente teve aqui, a gente veio em Barbacena para buscar umas camisas. E eu nunca tinha vindo aqui, pedi os caras para me trazer, né, na época. Aí, o que acontece? Chegando aqui, conversando com a turma aqui na praça, tudo e tal, eu falei, se botasse essa máquina na minha mão, rapidinho ela tava novinha. Que a máquina tava toda desleixada, toda suja, cheia de cocô de pombo e tal. E aí aconteceu que, né, por coincidência eu tava conversando justamente com um cara que tem coisa lá dentro, né, que é o Licildo. Aí ele arrumou tudo pra mim e tal, e a gente fez o serviço, né. E você enfrentou alguma dificuldade com a prefeitura, com os outros órgãos responsáveis pelo patrimônio daqui, da ferroviária? A única dificuldade que a gente teve com a parte da prefeitura foi que na época era uma gestão antiga. Gente, que fique claro também, só um parênteses aí, que fique claro que eu não estou fazendo campanha política para ninguém, só vou contar o que aconteceu, né. Aconteceu que na época a gestão que estava era a oposição desse rapaz que arrumou a boca pra gente, e eles não me atenderam o telefone, não quiseram contato. Então aí eu esperei passar as eleições, que era ano de eleição para prefeito, e aí a gente conseguiu, né? Aí eu fiz contato de novo e aí eu consegui, né? Tá fazendo a restauração da 66.
E o pessoal te contratou? Como que foi? Foi um trabalho voluntário? Está sendo voluntário ainda? Foi um trabalho voluntário e é um trabalho voluntário, né? Apesar de que role murmúrios aí que seja trabalho pago, não teve nada disso não. Foi tudo voluntário, né? O pessoal só forneceu pra gente o material e as refeições e a hospedagem pra gente, né? Mas o resto, a mão de obra minha, essa parte aí toda foi voluntária. E você mora em São João, você tem o deslocamento até aqui andando no carro. Tá por volta de uns 80 quilômetros, talvez? 75 quilômetros de distância. Pela rodovia, né? Pela ferrovia era 98. E a ideia da pintura, quer que você me conte um pouquinho da ideia do VFCO, né? Que é um padrão que quase todas as locomotivas lá de São João, o Alexandre, ele aderiu a essa pintura nova, né? E agora você aderiu aqui também na 66, que ela tava com pintura amarela com preto. Tava uma confusão danada, né? E dizem que o Banco do Brasil financiou essa pintura na época e por aí vai. Então, desde a década de 80 até você colocar a mão, tava aquela pintura bem desgastada. Então, lá na Bitolinha, lá em São João, né, a gente aderiu à pintura ao padrão de pintura da Rede Mineira, né? O estilo Rede Mineira, né? Barra VFCO, né? Os dois é bem parecidos. São bem parecidos. Então a gente aderiu a esse tipo de pintura e pelas fotos que eu via dela, ela sempre arrumadinha no padrão da VFCO, né? Então eu quis resgatar a época áurea dela, né? A ideia foi essa. E quais partes deram mais trabalho de fazer na máquina? Olha, parte que deu trabalho aqui não foi muita não. Às vezes mais era a parte de baixo, né? A parte da braçagem, que é pelo fato dela não movimentar, não poder movimentar. A gente tinha um pouquinho de dificuldade para entrar com as ferramentas em certo lugar, para poder raspar a braçagem, etc, etc. Mas foi um serviço muito tranquilo. E ela, do mesmo jeito que ela veio para cá em 83, até o Moacir ele conta no relato, eu vou até colocar no vídeo, ele fala que a 68 trouxe ela veio pra cá e ela, do mesmo jeito que ela ficou, ela ficou, né? Quer dizer, não teve operação aqui praticamente. Não, ela veio do jeito que a 68 largou ela aqui, ali ela ficou, né? Ela ficou esquecida ali muito tempo, num cercadinho. Se for possível, até uma sugestão, coloca essa foto dela parada aqui, ó, aqui na frente, aqui num cercadinho. Ela ficou toda cheia de barro, deu enchente. Aí diz que o barco cobriu até metade das rodas dela e tal, né? Ali ela ficou. Depois ela foi lá para baixo, onde começaram a fantasiar a pintura dela. Na época que ela veio ainda com a pintura padrão rede ferroviária, né? Aí quando ela foi lá para baixo, aí começaram a fantasiar, né? Que a gente chama. Começaram a fantasiar até chegar no que tava. Aí depois eu acho que, salvo engano, em 2000, aí subiram com ela pra cá, onde ela tá hoje, né? E a gente vai conversar um pouquinho agora da parte mecânica da máquina. Como estava a caldeira dela quando você chegou? Como você viu a caldeira? Então, a caldeira foi mais foi uma curiosidade minha e do Sérgio, né, que a gente teve na época, porque a gente estava esperando o pessoal colocar a tela para a gente poder dar seguimento na pintura, né? Então, a gente estava mexendo em algumas coisas, né, que eu já tinha noção de algumas coisas e tal. Então eu abri a válvula de introdução dela ali e vi que tinha água ainda, então eu resolvi completar. Aí quando eu abri a fornalha aqui tinha apenas um tubo vazando. É lógico, se algum dia ela for voltar a rodar, tem que dar uma manutenção geral, né? Trocar espelhos, estais, refazer a parede de tijolo da fornalha, né? Tijolo refratário. Trocar espelhos, estais, tubulação principalmente, e vai uma série de coisas aí. Eu iria chegar justamente nessa parte da fornalha. Você conta um pouquinho pra gente como que foi a história da fornalha, como que ela tá, como vocês conseguiram fazer. Então, a fornalha, a gente na verdade não mexemos em nada, né? Parte de caldeiraria da máquina a gente não mexeu em nada, a gente só mantém ela com água e fizemos aqui. As válvulas estavam todas travadas, a gente conseguiu destravar todas, né? Aqui é porque tá bem apertado, gente, então a gente tem um pouquinho de dificuldade até para abrir. Aí aqui é o registro da bomba e tudo mais. Então a gente destravou todas as torneiras dela, né? Desentupiu muita coisa, né? As torneiras de prova que foram roubadas, a gente desentupiu e tal.
E a gente foi fazendo o que dava, né? Até mesmo na parte motriz dela, a alavanca tava travada e a gente conseguiu destravar, né? Aí, ó, tá massinha. A gente conseguiu destravar. Regulador também tava travado, a gente conseguiu desagarrar e tudo mais, né? É basicamente isso. E uma coisa que o pessoal gosta muito de discutir é o apito. Esse apito que tá na 66, ele é original ou foi trocado? Então, o original mesmo eram uns copinhos pequenos, tipo os que nós temos em São João, só que eles eram pequenininhos, né? Bem pequenininho, original de fábrica. Até na foto da 39, atual 37, na fábrica tem ela com um copinho, né? Então muita gente fala aí, o sanfona é o original. Não, o original é o zapito de copo, vulgo canecão que a turma chama, né? Agora eu ia falar justamente dessa parte que você tinha falado há pouco, que é da tração delas, traçagem, contrabalanço, essas outras. Então, parte mecânica a gente não mexeu em nada não. Só destravamos a alavanca, regulador também, né? Que estava bem agarrado, por sinal. A gente viu as lubrificações dela toda, ainda tem lubrificação da época ainda, o óleo macinho mesmo. Até hoje. Até hoje. A máquina tá bem chique, mas precisa, se for rodar, é aquele negócio, precisa fazer tudo. E a cabine, o interior dela aqui, como que foi? Quando a gente veio aqui, eu até filmei ela tava com os vidros quebrados da janela ali. Então. As outras partes estavam bem desgastadas, peças, precisando de retoque. Então, na época que a gente começou o serviço, uma semana antes o pessoal aqui já providenciou, né? Troca de vidros, essas coisas e tudo mais. Então a gente chegou aqui e já estava, bem dizer, pronto. E quantos meses vocês gastaram para restaurar ela, para chegar só ao ponto de poder retocar uma coisa ou outra? Ou ainda está em processo de restauração? Foram quase 2 meses de serviço. Foi fevereiro inteiro e quase 25 dias de março. Um dia que foi muito especial aqui para a cidade de Antônio Carlos e para vocês também foi o dia 28 de agosto, que é o aniversário da EFON, foi os 140 anos em 2021. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa cerimônia aqui. Teve uma festa aqui bem bacana, que eu cheguei a ver os vídeos na época. Então, essa festa aí a gente veio pra cá uma semana antes, fazer a limpeza toda dela e tal. E na quarta-feira eu e o Sérgio ainda viemos retocar ela toda por dentro, limpar tudo de novo, deixar ela arrumadinha. E no dia 28 ainda de manhãzinho, cheguei aqui bem cedo, ainda dei mais uma limpada nela, a bicha ficou bonitinha. E quanto tempo em média que vocês voltam aqui para conferir a máquina, para ver se está tudo certo? Olha, não tem prazo muito certo não, mas o certo é que uma vez por mês a gente vem aqui. Então, retomando a nossa entrevista aqui, a gente estava falando de quem veio ajudar a restaurar a máquina com você, né? Quem são essas pessoas? Então, na verdade, nem é restaurar, né? A reforma, né, já foi feita. Agora, quem vem me ajudar a manter, né, ela bonitinha, é o Sérgio, o Williams e o Thiago, quando ele pode. Certo. Se fosse para você acender a máquina hoje para reativar ela, vamos supor que a gente já tivesse reativado, o que estaria faltando para ela voltar a rodar e operar? Então, a primeira coisa é, antes de mexer, de acender, de qualquer coisa, a gente não pode chegar e pensar assim, vamos acender, não. Como é uma máquina que está praticamente 40 anos parada, né, e já parou bem ruinzinha, coitado, a gente tem que fazer primeiro um teste hidrostático, um ultrassom para ver se as chapas tão boas, se tá tudo bom. E para aí depois a gente passar para parte da manutenção, né? Trocar tubo, trocar estais, igual eu falei no começo, trocar tubo, estais, refazer a parede da fornalha, né? Espelho, cano condutor e vai uma série de coisas aí.
Sim. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o carro de passageiro, D2. Então, o D2, né, foi o único da turma dele que sobrou, né? Ele foi o único, e com perdão da palavra, eu acho que até que eles deveriam ter na época mandado para cá um vagão comum e mandaram um vagão desse, né, que devia estar preservado em São João, né? Mas o D2 assim, ele foi uma das partes mais tranquilas, ele foi só lixar aquela bobajada que estava escrito em cima dele, né? A gente ia falar justamente disso, né? Lá estava escrita menor bitola. A bitola mais estreita do mundo, não sei o que, tava uma bobagem danada, né? Então Então foi onde a gente pegou e raspou a parte de baixo dele toda, né? Não teve defeito nenhum e metemos tinta em cima. E como que foi essa mudança também? Coisa da época mesmo, a escrita da época, né? E por aí vai. Então, muita gente estranhou isso, né? Porque o pessoal estava acostumado, né, com aquela frase. Muita gente estranhou. Então todo mundo que passava aqui via e tal. Aí a gente tinha paciência para poder explicar tudo o que era, como é que era. Tudo, muitos ainda, desculpa falar gente de novo, mas muitos ainda meio ignorantes com a gente e tal, mas mesmo assim a gente tinha paciência para poder explicar tudo direitinho e tal. E o interior do carro, o que foi feito nele? Ele estava perfeitamente em estado bom? Não, o vagão tá show de bola, tá perfeito por dentro e tal. Possivelmente esse estava bom também porque a chave, ele estava fechado com a chave. Isso, original, né? isso. E isso possibilita. Não sei se era original, mas tava trancado, tava seguro, né? O que eu percebi aqui antes, quando eu vim aqui andando no carro, é que a ferrugem corroía toda a máquina, né? Com o tempo. E tinha também o negócio do teto, né? Que os pombos acabam soltando fezes em cima da caldeira da máquina, já sujava a máquina tudo, o carro, além da ferrugem também, né? Caindo na água na máquina, na caldeira. Eu percebi que também vocês colocaram uma rede protegendo o teto aqui da máquina, né? Foi feito também, né? Colocado uma tela, né? Pelo pessoal da prefeitura. E a gente, juntamente com o Rodrigo, a gente fez a parte de iluminação dela, né? Que não tinha também. Então a gente refez a parte da iluminação. E como vocês se sentem podendo contribuir com a preservação do patrimônio ferroviário, que estava tanto tempo precisando, agoniando mesmo uma ajuda, e vocês tiveram essa ideia ótima? Cara, eu vou te ser sincero, modéstia à parte, eu me sinto assim bastante realizado, né? Porque essa máquina aqui não é porque eu mexi nela, não é por nada disso, mas ela é uma das minhas máquinas preferidas, né? Inclusive eu falei na entrevista sobre as miniaturas, né? Que eu tinha muito interesse em fazer a miniatura dela, mas não também só porque eu mexi, mas é porque é uma máquina que me chama muita atenção, né? Uma máquina imponente, bonita. Ela é uma máquina muito espetacular. E como o pessoal aqui da cidade reagiu com as mudanças de pintura, restauração da máquina, do carro, essas outras partes que você comentou também? Gerou muita dúvida na época. E tal, né, sobre o que era o VFCO, por que estava mudando um vagão e tal. Então a gente explicava, né? Mas o pessoal super acolheu a gente muito bem, fizemos muita amizade aqui, igual eu acabei de cumprimentar o Peco aqui e tal. Fizemos muita amizade, fomos muito bem recebidos, muito bem tratados aqui o tempo todo. E João Vitor, eu quero que você me conte agora quais os próximos projetos seus e plantando carros aqui para ferrovia, quais são os seus próximos projetos aí? Então, né, a gente está com um projeto aí, né? A gente tem um projeto de estar reativando pelo menos 12 quilômetros, né? Até Campo Lídio. Novidade aí pro 2024. Até Campo Lídio aí nós temos o projeto para colocar a menina para trabalhar de novo. E você tem uma noção assim, de quando talvez vai começar esse projeto, ou ele já está em andamento, mas precisa dessa parte burocrática que é um pouco mais difícil? Então, o projeto já está em andamento, só que assim,
É questão mais de burocracia, né, e tudo mais, mas se Deus quiser a gente vai conseguir. E você pode contar um pouquinho pra gente, se caso você puder contar também, vai ser a 66 com mais algum carro, ou só esse que tá aqui mesmo? Vai ter um girador lá em Campo Líde ou aqui? Não, a nossa ideia, na verdade, em questão de carros e tal, eu não posso te falar, até porque eu mesmo não sei como vai ser, né? Eu não sei como vai ser. Mas a nossa ideia aqui, cara, é fazer o mais próximo possível do que era antes, né? Igual você falou, questão de girador em Campo Líde, não. Nós vamos tentar reativar o triângulo que tinha lá. Olha só. E aqui em Antônio Carlos, sim, o girador, né? Infelizmente não vai poder ficar no lugar que ele ficava, né? Mas a gente vai dar um jeito e vai ver o que consegue fazer para chegar o mais próximo do antigo possível. Já é uma grande iniciativa, né? Saindo do trem daqui de Antônio Carlos novamente, né? Depois de mais de 40 anos. Isso. E reativando ele até Campo Líde, 12 km, um trem turístico. Né? Isso, nesse meio aí que a gente começou, né, e tal. Prefeito de Barroso já veio atrás da gente também, querendo esticar até lá. Aí a gente ficou meio coisa e tal, porque a gente tá no começo, a gente não tem nada ainda, né? Tem que começar a gente tem só a 66 e o D2, né? A gente não, mesmo assim a 66, assim, entre aspas, né? Porque precisa de uma restauração muito boa nela, muito bruta, né? Uma restauração bruta nela. Então, vamos dizer que a gente ainda não tem nada. Muito bacana o seu relato, né? Bom que pelo menos a gente pode já começar a querer sonhar com um novo trem turístico aí. Não só um novo trem turístico, como também mais uma parte da memória da Bitolinha resgatada, né? Com certeza. Gerando empregos também. Gerando emprego, gerando renda, né? E tudo mais. Um momento difícil desse. Então, eu gostaria de agradecer a você, João Vitor, pela entrevista. Eu que agradeço. Você deu aqui pelo VX84, nosso primeiro episódio, depois de mais de 3 anos parado por causa da pandemia. E nesse primeiro episódio, como um documentário, você podendo ceder um pouquinho do seu tempo, dando essa entrevista pra gente. Nada, eu que agradeço. A honra é nossa aí.